O matemático usou o texto original em hebraico sem os espaços entre as palavras, tendo assim uma sequência ininterrupta de 304.805 letras. Segundo os sábios da antiguidade, essa era a forma tradicional do Antigo Testamento. Na sua opinião, foi mesmo Deus quem escreveu esse código? Com certeza absoluta, não tenho dúvida alguma. A Bíblia, na verdade, o que o professor acabou de dizer, é verdade com relação a todas as línguas do mundo, com exceção da língua hebraica. As demais línguas no mundo são consideradas como tijolos. A língua hebraica é considerada como pedra. Pedra é feita por Deus, tijolos são feitos pelos homens. O que existe no texto em hebraico não se pode comparar com aquilo que é escrito em qualquer outra língua. Existem muita diferença, muitas coisas envolvidas. Não só aquilo que se encontra, de que forma encontra, mas se o assunto da Bíblia tem relevância com aquilo que foi encontrado, isso traz uma característica mais forte diante do texto. Eu não posso fazer qualquer coisa na Bíblia. Existe a necessidade de usar regras, como tudo no mundo. Na ciência nós também usamos regras, de acordo com a condição normal de temperatura e pressão. Essa regra vale. Fora isso, essa regra não vale. Na Bíblia também, nós temos que seguir regras ensinadas por nossos sábios, que foram estudadas durante milhares e milhares de anos. Professor, por que Deus colocaria um código para nós homens burros, mortais? Por que Deus não informou diretamente, já que Ele é o Pai? E o Pai não brinca com o Filho, principalmente com a vida do Filho. Excelente pergunta. Na verdade é o seguinte, Deus colocou 4 níveis de interpretação na Bíblia. O literal: no princípio criou Deus os céus e a terra. Isso é a forma mais simples. Depois nós temos um outro nível chamado Remes, que tem a ver com numerologia judaica e faz alusão a certas outras informações. Depois nós temos Drush, através de contos e parábolas. E o último nível é Sod, através de Hassidut, Kabbalah e códigos da Bíblia. Ou seja, Deus valoriza aquele que se aprofunda no seu texto sagrado. Como se um pai tivesse satisfação em ver o filho se aprimorando naquilo que ele ensina. Então ele valoriza aqueles que se empenham melhor em estudar aquilo que ele ensinou. Senão seria simples, não teria como aferir quem realmente se esforça e merece ter mais informações a respeito daquele texto. Este Torá é exatamente uma réplica de uma Torá normal, mas ela está escrito em papel. Está escrito a Torá desde o começo até o final. Letras, números, enfim. Mas eu perguntaria, por que o nome de Jesus não aparece no código da Bíblia? Se ele foi independente de se acreditar ser ele o Filho de Deus ou não, ele foi um acontecimento da humanidade. Aparece sim. Aparece também no código da Bíblia? Sim. Em que parte, hein? Veja bem, eu não posso precisar que parte, mas eu já fiz uma pesquisa, aparece. Sim. Ah, é? Vou explicar o seguinte, se você me permite. Claro. Inicialmente, eu gostaria de dizer uma coisa muito importante. Para nós, judeus, a nossa fé em Deus não depende do código da Bíblia ou qualquer outra coisa. A nossa fé está acima dessas coisas. Isso é muito importante saber. Fé é uma coisa que não depende do intelecto. Depende, como diz o próprio nome, fé. Que não depende da nossa compreensão, melhor dizendo. Muito bem. A questão, a Bíblia, na verdade, nós entendemos que a Torá foi a planta do mundo. Quando Deus criou esse mundo, quando um arquiteto, um engenheiro vai fazendo um projeto, construir um edifício, ele faz um projeto, uma planta. Deus, ao fazer esse mundo, ele criou uma planta, que é a Torá. Ou seja, tudo que existe no mundo, com relação ao passado, presente e futuro, estão inseridos nas 304.805 letras da Torá. Agora, muitas pessoas dizem, olha, é muito fácil encontrar códigos em hebraico, porque hebraico não tem vogal aparente na Bíblia, mas justamente dessa forma, Deus quis codificar assim, para que todas essas milhares e milhões de informações, ou bilhões até, estivessem presentes em 304.805 letras. Aí digo mais, se uma dessas letras se apagar, Deus não permita, ou juntar com uma outra, todo o código se perde. Da mesma forma, hoje em dia é fácil de se entender isso. No genoma humano, nós temos agora o projeto Genoma, descobrindo milhares de códigos com relação ao ser humano, ou qualquer outro animal, ou qualquer coisa. Mudando uma único ou 2 códigos, altera toda a característica final daquilo. Na Bíblia é a mesma coisa.
Hoje é possível entender como que a alteração de uma única letra de fato faz com que o código perca a validade. Por isso, durante milhares e milhares de anos, os escribas judeus que receberam o nome de sofer, hoje também recebem o nome de sofer. Aliás, a palavra sofer, antigamente, também tinha a conotação de contar. Aquele que contava o número de letras para verificar que, de fato, não havia nenhuma letra faltando na sua posição correta. E isso foi levado numa seriedade realmente ao extremo, para que as pessoas não errassem aquela Bíblia, para que cada letrinha realmente tivesse o seu lugar certo na sua posição correta. Isso tem o seu porquê. Porque lá existem assuntos que não podem ser alterados. Bom, professor, isso aqui, essas letras são as letras judaicas, é isso? O alfabeto hebraico. O alfabeto hebraico. Já viu que eu já comecei dando fora. O alfabeto hebraico, é isso? Sim, veja bem, o alfabeto hebraico tem uma característica diferente do nosso alfabeto. Sim. Nós escrevemos da direita para a esquerda, enquanto que em português nós escrevemos da esquerda para a direita. Nós temos aqui 22 letras hebraicas, da primeira Aleph, Beit, Gimel, Dalet, e assim por diante, até a 22ª letra, que é a letra Tav. Veja bem, quando Moisés recebeu a Torá no Monte Sinai, ele recebeu, além das informações escritas na Torá, informações orais chamadas Torá Shebel Pé, onde Deus disse para ele que cada letra do alfabeto hebraico tem um valor numérico. Aliás, a palavra contar em português também pode ser relacionada a números, como contar histórias relacionadas a letras. Então, contar números e letras... Deus falou para ele que cada palavra tem um valor numérico. Cada letra tem um valor numérico. Por que Deus falou isso para ele? Porque, aonde? Sim, porque quando somamos letras, geramos um valor numérico numa palavra que tem alusão a outra palavra, uma interação com o mesmo valor numérico. Palavras que possuem valores numéricos idênticos, elas têm uma interligação mais profunda do que outras. Mas isso é muito importante. Veja bem, cada letrinha tem um número, vai de 1 a 10 até a 10ª letra, a 11ª passa para 20 e vai até 90. Essa tabela que passou foi Deus para Moisés. Exatamente, não foi o homem que fez isso. Ninguém inventou isso aí. Não foi uma convenção humana. Isso já existe há mais de 3.330 anos que Moisés recebeu isso no Monte Sinai. Lá no monte, Deus falou, Moisés, o Iud vale 10. Vale 10, isso? Exatamente. Entendi. Muito bem, cada letra tem um valor numérico. Muito bem, aqui também é a mesma coisa nessa segunda tabela, só que é de forma circular. Nós temos aqui as tábuas das leis com as letras com seus respectivos valores numéricos. Eu vou mostrar aqui, se você me permitir, um código da Bíblia relacionado ao nome Israel. É um nome muito polêmico, um nome que está sempre na mídia durante milhares e milhares de anos. Um paizinho pequeno, um povo pequeno. Como que pode ocupar um espaço tão grande na mídia? O que tem de especial tanto nesse nome? Se você me permitir. Pois não. Eu estou colocando um acróstico aqui que é costume colocar em hebraico. Sim. Eu vou transliterar, aliás, o texto para ficar mais fácil para as pessoas entenderem. Aqui quer dizer em hebraico, Besiata Dishmaya, com a ajuda dos céus, fazendo alusão com a ajuda de Deus, né? Muito bem, eu vou escrever em hebraico a palavra Israel e transliterá-la para vocês entenderem. Eu vou colocar uma letra chamada Yud, uma letra Shin, uma letra Reish, uma letra Aleph e uma letra Lamed. Aqui seria a palavra, seria equivalente ao I, aqui seria o S, aqui seria o RA, aqui seria o E e aqui seria o E. Lendo-se da direita para a esquerda, por favor. Israel. Né? Forma Israel. Cada letrinha tem um valor numérico, conforme eu falei. A primeira letra Yud, ele vale 10. A segunda letra Shim, ele vale 300. Vocês poderão verificar depois. Vou fazer mais rápido, o tempo TV é curto. Claro, obrigado. O Reish vale 200. O Aleph vale 1. E o Lamed vale 30. Se você somar tudo isso, nós temos o valor numérico de 541. 5 mais 4 mais 1 são 10, fazendo alusão aos 10 mandamentos, que é uma coisa ligada muito ao povo de Israel. Mas vamos ver como que realmente isso é ligado a 10. Se você analisar essa palavra, ela é uma série matemática. Como que é uma série matemática? Veja bem, essa primeira letra, se eu pular 2 letras, de 10 vira 1. Ou seja, diminuiu 10 vezes. A segunda letra, que vale 300, se eu pular também 2 letras, o que aconteceu? Diminuiu 10 vezes também. Presta atenção que interessante.
Aqui, teoricamente, se eu fizesse a mesma coisa, seguindo o mesmo padrão matemático, 20. eu poderia dizer alguma que vale 20, que seria a letra Kaf aqui. Aqui eu não posso mais diminuir, eu teria que aumentar 10, já que tem uma relação de 10. Seria a letra Yud, que vale 10. Aqui, perdão, Yud aqui, perdão. Yud, que vale 10. Novamente aqui seria 200, porque aumentou aumentando 10, seria a letra Resh. Aqui seria a letra... E aqui terminaria. Muito bem. Se você verificar na Bíblia original em hebraico, nós temos um texto escrito o seguinte: a primeira vez que aparece a palavra Israel, aparece no seguinte termo: Jacó, Deus disse para Jacó, o seu nome agora não vai ser mais Jacó, o seu nome vai ser Israel. Muito bem, em hebraico se fala Israel Kissarita. Eu tenho no meu computador, vou mostrar depois, no texto original em hebraico, que toda essa frase, que seu nome não vai ser mais Jacó, e seu nome vai ser Israel, são essas letras, que fazem alusão de 10 em 10. Percebam vocês que ela começa com 10 e termina com 10. E nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 letras também nesse texto. Muito importante. Aqui tem uma letra Resh. Muito bem. Olha só que interessante. Continuando. Aqui antes no texto original nós temos uma letra Mem, que vale 40. E aqui no texto acima nós temos uma letra Tav, que vale 400. Ou seja, 10 vezes mais. Então é cercado de 10 o nome Israel. Por quê? Nós vimos que Israel é 541. Mas quem que era Israel, na verdade? Eu disse que era o Jacó. Jacó, ele era filho da Rebeca. Em hebraico se fala Yaakov ben Rivka. Se eu colocar em hebraico Yaakov ben Rivka, vai dar o valor numérico 541, que é o próprio Israel. Então, essas coisas, na verdade, são códigos fantásticos que Deus coloca dentro da Bíblia para que valorize, na verdade, as pessoas que se empenham em estudar isso com mais profundidade. Mas é importante dizer também, não podemos fazer sensacionalismo disso, fazer previsões, é proibido para o judaísmo fazer previsões. O futuro pertence a Deus e não a nós. Mesmo Deus já tendo escrito? Isso, porque na verdade isso não determina futuro. Isso já está lá. Entendi. Tá certo? Agora, o futuro, mesmo Deus determinando o futuro, eu fiz várias pesquisas nesse campo, eu estudo muito isso, sou autor do livro Numerologia Judaica e seus Mistérios aqui no Brasil. Você fez o estudo da palavra leão também? Também eu trouxe aqui para você, leão, bande, e também encontrei um código boa noite. Tá aqui, vou mostrar depois para vocês, muito legal, falando uma coisa bacana, vamos deixar mais pro final, que é mais... falando uma coisa bacana? Opa, por que não? Com o leão só podia ser bacana. Obrigado, dinheiro. Bom, veja bem, eu gostaria de dizer o seguinte, que para se comentar a respeito desse assunto com seriedade, inicialmente precisa se conhecer a língua hebraica, as letras hebraicas que estão contidas na língua, na Bíblia, e conhecer matemática, um pouquinho de estatística, para analisar como funciona isso. Mas eu gostaria de dizer o seguinte, que na verdade eu fiz várias pesquisas, eu estudei isso muitos anos, graças a Deus, e porque o assunto realmente é muito interessante, é fantástico. E a gente não encontra um único resultado, mas 2 ou 3 resultados. Pode ser bom ou pode ser mal. Isso determina que nós temos livre-arbítrio. O nosso livre-arbítrio. Está escrito, Deus colocou na sua frente o bem e o mal. Escolha o bem. Ou seja, se você fizer assim, vai acontecer aquilo. Se você fizer de outro jeito, vai acontecer de outra forma. E é como está aí na sua opinião? Exatamente, como está na Bíblia. A Bíblia não determina uma coisa exata. Nós temos o livre-arbítrio. Se não fosse o livre-arbítrio, para quê que a gente reza? Para que a gente faz caridade? Para que a gente faz bondade com as pessoas? Se nós podemos mudar o nosso destino, se algo negativo está determinado para nós, Deus pode fazer, devido aos nossos bons atos nesse mundo, alterar o nosso destino. O engenheiro Davi, ele escreveu um livro, aliás, muito interessante, né, Davi? Sim. Fale sobre ele. Numerologia Judaica e seus mistérios aqui no Brasil. Nós lançamos um em Portugal. Estamos lançando, se Deus quiser, uma versão em inglês, para os países de língua inglesa. Esse livro trata de muitos assuntos místicos que estavam codificados ou estavam em textos antigos judaicos, no Talmud, ou mesmo na Torá. Nós trouxemos um linguajar muito mais fácil do que o linguajar bíblico e realmente é um grande sucesso. Nós estamos na 2ª edição e aqueles que se interessarem, por favor, eu acho que vai aparecer o telefone, é isso mesmo, da editora claro. Numerologia Judaica e os Mistérios da Bíblia, na Livraria Sempre, 3826-1366. Além disso, sou professor de Numerologia da Cabalá e dos Códigos da Torá no Centro de Cultura Judaica.